Fala, meus queridos! Num dos vídeos aí pra trás eu gravei sobre a questão do texto, do contexto e do pretexto. É bem interessante porque isso me desperta um outro tipo de pensamento, que é pensar sobre o peso que a nossa palavra tem. Eu vejo que algumas pessoas, quando elas dizem algo, a fala delas já tem um peso de relevância muito grande, que é muito diferente do que outras pessoas falam. Existem muitas pessoas no meu convívio que o que elas falam simplesmente cai numa coisa assim, tipo, irrelevante. Porque, fulano de tal falou isso, grandes coisas. Isso não me ajuda em nada e muito provavelmente ele tá mentindo ou tá falando dentro ali daquilo que a vontade dele, etc. Existem pessoas que as palavras delas, elas são manipulativas e no final das contas você vê que o que ela diz é simplesmente ela querendo manipular as pessoas à volta para que alguma vontade dela seja realizada. E quando eu paro para pensar nisso, sobre o poder da palavra, cara, é algo que isso tem muita relevância. Uma vez eu tava conversando com o Daniel e o Daniel, em alguma coisa, ele tinha, tipo assim, omitido assim, uma informação, ele não tinha falado uma verdade de certa forma. E sim, ele foi com uma intenção assim, não muito legal, sabe? Foi com uma intenção não pura, uma intenção impura, sabe? E eu fui conversar com ele sobre isso e foi muito legal porque enquanto eu conversava com ele, eu fui muito ministrado pelo que eu falei com ele. Eu falei assim, filho, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O papai e a mamãe, enquanto você tá criança, a gente sempre, cara, vai estar à disposição para te ajudar. A gente sempre vai estar. Nós somos responsáveis por você e a gente vai estar sempre cuidando de você. Só que uma coisa é o que a gente vai fazer por obrigação, porque você é o nosso filho. Mas se você tiver um comportamento dessa forma com o que você fez, que é de tentar nos enganar através das suas palavras, a gente vai continuar te ajudando, mas você vai perder algo que é o nosso respeito por você. A gente pode até te ajudar, a gente pode até estar ali para atender a ligação e te ajudar no que você precisa, mas você vai perder o nosso respeito. A gente vai continuar ali para você, mas a gente vai parar de sentir prazer na sua presença. A gente não vai mais acreditar quando você nos diz algo. Na sequência ainda eu falei assim, filho, uma das coisas que o papai tem, que o papai mais se orgulha, é o fato de que onde eu vou, o que eu falo, as pessoas dão crédito ao que eu digo. E cara, você ter isso quando você crescer, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, isso aí vai fazer muita diferença. E você precisa ter sim um compromisso com a verdade. Não mente, cara. Não mente, porque você perde o meu respeito por você. Isso vai te prejudicar muito. Não só num curto prazo com o papai, mas pra sua vida, cara. Isso vai fazer muita diferença. Antes de eu parar pra conversar com o Daniel, eu nunca tinha parado pra pensar a relevância que eu dava pro fato das pessoas darem crédito àquilo que eu dizia. Não era algo que eu percebia como um valor nem nada. Mas quando eu tava conversando com ele, as minhas palavras foram, filho, uma das coisas que eu mais valorizo, que eu consegui construir, foi o fato de eu chegar a dizer algo e as pessoas acreditarem no que eu disse. Eu falei assim, filho, você precisa ter isso. Você precisa ter isso. Você não ter isso vai gerar um impacto muito grande pra você lá na frente. De forma que você vai ser uma pessoa que não vai ser digna de confiança. E você precisa ser uma pessoa digna de confiança. Eu me lembro aqui agora até de um tio meu, um tio do meu pai, na verdade, que ele aluga várias casas, sei lá, aluga várias casas e etc. Ele faz ali os pagamentos de empresas, coisas assim. E um amigo nosso trabalhou numa empresa de contabilidade que esse tio do meu pai, ele era um cliente. E era bem interessante porque para os aluguéis que ele fazia, as pessoas não exigiam contrato. Eu sei que eu falar isso aqui para você pode parecer que é uma forçação de barra. É tipo assim, Nathan, isso não existe hoje em dia. E eu sei, é bem impactante. Mas o fato é o seguinte, o que ele dizia que ele iria fazer, ele ia lá e fazia. E cara, quando eu paro para pensar nisso, até eu lembro aqui também de uma situação que o meu avô, ele vivenciou, que foi o seguinte, meu avô, ele era taxista e teve um determinado dia que ele estava trabalhando e choveu. Tava chovendo bastante e o carro rodou com ele. O carro rodou com ele e ele bateu em dois veículos que estavam estacionados. Meu avô, ele parou o carro, ele esperou a chuva passar, escreveu assim num papel e colocou nas portas assim dos carros com o telefone ali dele, o endereço dele, para que as pessoas pudessem levar o carro para arrumar. E meu avô não tinha uma condição financeira boa. Meu avô era taxista, tinha 6 filhos, mas ele foi lá e colocou, tipo assim, ó, a questão é a seguinte, eu vou arrumar e tal. Não sei como é que foi a negociação, certamente não foi fácil, porque, cara, era um contexto de vida assim complicado. Meu pai conta assim as histórias que não tinha carne, era só arroz, feijão e ovo, que até o meu tio Eduardo, ele falava uma expressão assim, não aguento mais comer ovo, eu tô quase piando já. Mas enfim, mesmo dentro desse contexto, cara, a sinceridade dele, a honestidade dele com aquilo que ele sabe que ele fez de errado, cara. Ele sabe que ele fez de errado. E com base nisso, você já vai lá e acerta, você paga aquilo que você deve, você age segundo isso. Cara, desculpa, mas, velho, eu não consigo ver algo que tem mais valor do que isso. Eu vejo que esse tipo de caráter, cara, esse tipo de conduta, ela é tão
tão admirável, ela é tão admirável, é algo que é tão massa que, sério, as outras coisas perto, elas até perdem o valor. Elas se tornam tão irrelevantes. Quando eu vejo, tipo assim, caramba, meu, essa pessoa, ela foi honesta a ponto de sofrer o dano. Ela sofreu um dano e seria fácil ocultar a falha. Seria fácil, mas mesmo assim ela vai lá, não, eu vou assumir a merda que eu fiz aqui, ainda que isso me custe, seja lá o que for. Cara, isso é muito massa. É sério, isso é algo que eu admiro demais. E é algo que eu busco me tornar. Cada dia que passa, à medida que eu vou ficando cada vez mais velho, isso só aumenta o valor, entende? Só aumenta o valor. Cada dia que passa, o dinheiro em si, pra mim, ele perde valor. É uma inversão. Cada dia algo fica muito mais valioso e a outra coisa cada dia desvaloriza mais. O que eu vejo é que existem pessoas que a palavra delas tem um peso muito superior do que de um contrato assinado. Existem pessoas que mesmo com um contrato assinado, eu não consigo confiar na pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela não é digna de confiança. Ela não é digna de confiança. Ela age por conveniência. Ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela é egoísta. O mundo dela gira em torno dela mesma. E quando eu percebo esse caráter de que, tipo assim, cara, vamos lá, vamos sofrer o dano e vamos pagar aquilo que é devido. Cara, isso é muito admirável. Só que essa admiração, ela vem com um preço. Ela não é de graça, ela não é de barbada. E para você construir essa reputação, para você construir essa confiança, ela leva tempo. E é difícil. É difícil muitas vezes. Eu tenho algum caso, eu contei pra vocês em uns vídeos atrás sobre o dia que eu dei o cavalinho de pau. E eu sei que algumas coisas que a gente tem que assumir de merda que a gente faz na vida nos custa algo. E, cara, o meu objetivo com esse vídeo aqui é incentivar para que você valorize a palavra que sai da sua boca. E para você ela tenha valor. Não, eu disse isso. E porque eu disse isso, eu vou fazer isso. Que a sua palavra, você tenha um peso superior ao de contrato. Você não precisa assinar um contrato. Você disse que você ia fazer, então você vai fazer. Porque eu tenho certeza que você vai colher os frutos, o benefício de viver uma vida dessa forma. E é isso, meus queridos. Vamos nos apegar aí à verdade que sai da nossa boca e pagar o preço por ela. É isso, meus queridos. Um grande abraço.